Projeto Nosgor Sonora apresenta Contos Nosgorianos, A Montanha Proibida, de M. Selendorn. Capítulo 19. Uma única direção. Um único caminho a ser trilhado por todos. O novo acampamento dos humanos foi levantado com o que restou do incidente na floresta de Acarã. As poucas tendas haviam sido erguidas em meio à campina verdejante, na planície entre Darlos e a floresta dos centauros. Toda a multidão ainda estava em choque após o inesperado e tempestuoso ataque de Acarã às instalações de Elgar e seus subordinados. Os 4 filhos, competidores, eram os mais contrariados com a fúria do Senhor dos Centauros. Graças a ele, o início da terceira tarefa havia sido adiado para o meio daquela tarde ensolarada. Elgar estava aflito. O grandioso evento para pôr à prova as qualidades de seus filhos não era tão terrível para ele. O Senhor dos Humanos refletiu bastante sobre tudo aquilo. Embora tudo estivesse desordenado, Elgar tinha uma grande certeza em sua mente. A competição não poderia parar. A revolta de Acarã e seu povo não lhe impediriam de continuar. Muito em breve, seus filhos partiriam para a grande caçada. Por falar em caçada, o Senhor dos Humanos reuniu seus filhos em sua tenda a fim de lhes passar as últimas e mais importantes informações sobre a tumultuada terceira tarefa. Aproximem-se, meus filhos, clamou o velho homem de cabelos grisalhos escorridos até o ombro. A tenda era grande e bastante arrumada em seu interior. A disposição dos poucos objetos era a mesma de quando o acampamento estava na floresta de Acarã. Um grande leito, onde o líder dos humanos repousava, localizava-se em um dos cantos. Havia alguns assentos de madeira espalhados por aqui e acolá. Em outro canto, uma pequena fogueira recém-acesa estalava alguns pedaços de madeira. E no centro de todo aquele cenário bastante modesto e de pouca pompa, uma pequena mesa de madeira destacava-se diante de todos. De queixo ereto, demonstrando bastante imponência, Elgar fez um gesto para que seus 4 filhos competidores se alinhassem em sua frente. Os 4 determinados alinharam-se lado a lado. Egnaron postou-se à esquerda, Artongel e Ankar ficaram no centro, enquanto Artongil posicionou-se à direita da visão de seu pai. A pequena mesa de madeira marrom, ao lado do Senhor dos Humanos, continha 4 envelopes de papel dispostos em sua superfície. Os 4 filhos prontamente perceberam os papéis com suas aguçadas visões. Ao que parecia, os envelopes e seus conteúdos estavam destinados a eles. A que devemos seu chamado aqui, pai? Indagou Artongil, curioso com a situação. Estávamos nos preparando para partir. Isso sem mencionar que ainda não almoçamos, não é mesmo? Interveio Egnaron, parecendo preocupado e também faminto. Acalmem-se, pediu o Senhor dos Humanos prontamente. Antes de tudo, gostaria de entregar a vocês importantes manuscritos. Como auxiliei Galad antes, sinto-me em débito com vocês. Eis a razão para este encontro. Desejo ajudá-los. Como? O senhor auxiliou Galad? Irrompeu Ankar com a voz um pouco alterada. Foi em brava margem, após a primeira tarefa, iniciou Elgar, pensativo, relembrando da ocasião. Galad não conseguiu adestrar seu cavalo, então o enviei um cavalo adestrado e selado.
Ha! Grunhiu o primogênito de Elgar em desprezo. E pensar que ele desistiu, mesmo com sua ajuda, pai. Ele mostrou-se fraco. Para a surpresa dos irmãos, Artongel, calado até aquele momento, encheu-se de ímpeto e respondeu em alto e bom tom. Você bem sabe o que aconteceu, Patife, exclamou o filho mais jovem de Elgar. Não fosse por suas palavras venenosas, Galad teria permanecido conosco. Calem-se, interveio Elgar, severo. Não quero ouvir lamúrias acerca de Galad. Infelizmente, ele desistiu. A partir de agora, a preocupação de vocês é sua caça. Ancar fitou o irmão mais novo com desdém, e então fez reverência ao pai com a cabeça. Artongel cerrou os 2 punhos com força, desejando com veemência desferir um murro contra a face de Ancar. O irmão mais jovem não conseguia admitir uma pessoa tão insolente em sua família. Desde crianças, Artongel e Ancar nunca tiveram um bom relacionamento. Pois bem, recomeçou Elgar, atraindo a atenção dos 4 competidores para si. Gostaria de oferecer a vocês estes envelopes. Vamos, cada um de vocês deve escolher um. Peguem, porém não o abram ainda. Um a um, os envelopes saíram das mãos de Elgar e foram parar nas mãos de cada um de seus 4 filhos. Egnaron apanhou o envelope primeiro. Em seguida foram Artongel, Ancar e, por último, Artongil, como dispostos na linha diante de seu pai. Claramente, os 4 ficaram bastante afoitos e curiosos com o conteúdo dos envelopes. No entanto, antes que seu pai os autorizasse na abertura dos invólucros de papel, Artongil indagou sobre o que tudo aquilo se tratava. Qual é o conteúdo dos envelopes, pai? Por que o senhor decidiu nos ajudar somente agora? Interveio Egnaron, confuso. Sorrindo, Elgar respondeu serenamente. Como eu já lhes disse, estou apenas fazendo isto para que vocês não se sintam prejudicados por eu ajudar Galad outrora. Agora vocês serão ajudados. Cada envelope possui o nome e a localização de 4 temíveis criaturas de Nosgor. Vocês acabaram de realizar um sorteio para conhecer suas futuras caças, meus filhos. Os 4 irmãos entreolharam-se surpresos. Egnaron foi o primeiro a se manifestar. Afastou-se lentamente para longe dos irmãos e de seu pai. Dirigiu-se até a pequena fogueira, no canto da tenda, e lançou seu envelope nas brandas chamas que lá ardiam. O papel foi consumido lentamente. O silêncio se instaurou entre os 5 homens. Apenas o leve estalar dos pequenos pedaços de madeira foram audíveis por uns instantes. A face de Egnaron, retornando para próximo do pai e dos irmãos, era de desgosto. — O que foi isso, Egnaron? Exclamou Elgar, atordoado. Por que você desprezou minha ajuda? O senhor tem noção dos fatos? Interrogou Egnaron, exaltado. Considero este envelope como uma ofensa. Não sou fraco, nem incapaz. Eu não preciso de ajuda. Sou capaz de resolver esta busca sozinho. Elgar pairou boquiaberto. Ele jamais pudera imaginar que sua sugestão causaria tanta revolta em Egnaron. Porém, para deixar o senhor dos humanos ainda mais perplexo, seus outros 3 filhos, estimulados pelas palavras de Egnaron, também se manifestaram. Com indignação, Ancar rasgou o envelope, o transformando em pedacinhos. Os gêmeos, como se estivessem em sincronia,
amassaram seus envelopes e os atiraram aos pés de seu pai. O que está acontecendo, meus filhos? Bradou o Senhor dos Humanos, transtornado. Por que estão agindo desta forma? Este é o espírito dos humanos, meu pai, respondeu Ankar com a expressão sisuda. Não precisamos de auxílio. Creio que meus irmãos e eu somos capazes de realizar a busca por nossa própria conta. Afinal, não era esse o propósito da competição? Que fôssemos capazes de vislumbrar nossos ideais e valores sozinhos? Somos competitivos e individualistas por natureza, meu pai. Creio que jamais poderemos nos tornar algo que não somos. Elgar baixou a cabeça, desapontado. Ele percebeu que os filhos distorceram toda a essência idealizada para o evento. O Senhor dos Humanos desejava que seus filhos cooperassem uns com os outros, se unissem por um único ideal. Mas, aparentemente, o contrário prevaleceu. Seus filhos estavam individualistas, egoístas, voltados apenas para seu bem próprio. Era um infortúnio. E vocês, Artongel e Artongil, disse Elgar, abatido. Vocês têm algo a dizer? Artongil fitou Artongel com desprezo. Então, deu um passo à frente e respondeu. Façam minhas as palavras de Ankar. Sinto que estamos compartilhando das mesmas emoções neste momento. Quanto a mim, meu pai, intrometeu-se Artongel com um semblante indiferente. Confesso que, no início, esta competição não significava nada para mim. Não gostaria de carregar todas essas responsabilidades que o senhor carrega. Vejo em sua face o quão cansativo esta liderança é. Contudo, no decorrer do evento, pude sentir uma emoção despertando em mim, uma vontade de vencer, um desejo de liderar. Além disso, com tudo o que passei até aqui, sei que sou capaz de grandes feitos e, por isso, recuso-me a aceitar, independentemente da ajuda, mesmo vindo do Senhor. Desanimado, Elgar deu as costas para os filhos e sentou-se em um dos assentos disponíveis no local. Está certo, disse o líder dos humanos, tentando aceitar o extremo orgulho dos 4 filhos. Agora vão, preparem-se para a sua partida. Em breve, vocês estarão longe. Os competidores saíram em silêncio. Egnaron, com a feição bastante fechada, pois ele aparentava ser o mais ofendido dos irmãos. Ankar continuava revoltado com as atitudes do pai. Toda a perda de tempo com a competição poderia ter sido evitada se o título de sucessor fosse passado a ele. O primogênito não via a competição de outra forma a não ser unicamente para acirrar a relação entre os filhos de Elgar e torná-los egoístas, agressivos e orgulhosos. Artongil e Artongel partilhavam do mesmo semblante, sisudo e pesado, demonstrando uma profunda indignação com a ocasião. No mesmo instante que os filhos deixaram a tenda de Elgar, sua esposa Idien adentrou o recinto, ansiosa de informações sobre a conversa de seu marido com os competidores. O que aconteceu, Elgar? Indagou a velha senhora, admirada com o semblante dos filhos recém-saídos do local. Qual o motivo das faces tempestuosas daqueles 4? A dama aproximou-se lentamente do marido, que estava recostado em uma das cadeiras, com a feição bastante desanimada. Logo,
Idien percebeu alguns pedaços de papel rasgado no chão. Mais à frente, 2 pequenas bolas de papel amassado jaziam juntas. Parece-me que uma tormenta passou por aqui, disse a mulher, recolhendo as 2 esferas de papel e colocando-as sobre a pequena mesa de madeira. Nossos filhos, Idien, iniciou o Senhor dos Humanos, um tanto abatido e preocupado. Arrependo-me de ter voltado com esta história de competição. Por que eu não segui os conselhos de Galdor e Zaros? Por quê? Idien aproximou-se do marido. Com uma das mãos, a esposa afagou os cabelos grisalhos de Elgar e lhe perguntou o que estava acontecendo. O orgulho tomou conta de nossos filhos. Eles não aceitaram minha ajuda. Temo pelo que eles estão se tornando, e o culpado por tudo sou eu. O líder dos humanos passou as 2 mãos em seu rosto, carregado de anos, receios e dúvidas. Não gostaria de lhe dizer isso, meu querido, disse a mulher de cabelos longos e prateados. Mas eu lhe avisei que este seu evento poderia ser arriscado, que os desejos latentes no coração de nossos filhos poderia vir à tona. Como em muitas vezes em nossa longa vida, você foi irredutível e não me escutou. Elgar ergueu-se em um salto, com a face demonstrando bastante irritação. Idien recuou um pouco, assustada, e logo foi surpreendida pelo marido. Elgar lhe abraçou com bastante ímpeto e, suavemente, lhe sussurrou ao ouvido. Perdoe-me, minha querida. Desculpe-me por ter lhe desapontado tantas vezes nesta vida. Tentarei, com o tempo que nos resta, redimir minha culpa e sua decepção. Embora esteja tarde. Nunca é tarde para começarmos a corrigir nossos erros, meu amor. Interveio Idien, serena e doce. E saiba que eu lhe desculpo, Elgar. A compreensão é o primeiro passo para mantermos um bom relacionamento entre os semelhantes. O Senhor dos Humanos deu um beijo na fronte da esposa, a agradeceu e dirigiu-se para a abertura da tenda. Idien aproximou-se da mesa de madeira onde havia deixado os 2 pedaços de papel amassados. E o que são esses papéis, afinal? Indagou a senhora, curiosa. Foi o motivo para o orgulho abrupto de nossos filhos. Iniciou Elgar, cabisbaixo ao lembrar da discussão com os competidores. Reuni os 4 aqui com o intuito de lhes auxiliar com o nome e localização de um alvo para a grande caçada. No entanto, nenhum deles aceitou. Como vê, Artongil e Artongel amassaram seus envelopes. Ancar rasgou o dele, e Agnaron queimou a sugestão dele na fogueira. Idien desamassou os envelopes e calmamente retirou os papéis que estavam dentro deles. Logo, a velha senhora ficou boquiaberta e perplexa com o que leu. As 2 sugestões de Elgar para Artongel e Artongil eram idênticas. Ambas diziam, com letras grandes e negras, as seguintes palavras: Fênix, vulcão Oldur, norte de Goregard. Você enviaria os gêmeos em busca da lendária ave Fênix? Bradou a esposa de Elgar, atônita. Não só os 2, querida, iniciou o líder dos humanos, sereno. Nos 4 envelopes, coloquei as mesmas palavras. Gostaria que nossos filhos se encontrassem no vulcão Oldur para confrontarem juntos a Fênix. Você não deve estar lúcido das ideias, Elgar, exclamou a dama, indignada.
Isto seria loucura. Você sabe que a Fênix é uma lenda antiga. Não há comprovações de que ela realmente existe. Além disso, qual a razão de enviar os 4 até lá? O que você tinha em mente? Que os 4 lutassem entre si para ver qual poderia derrotar a criatura? Minha querida, todos sabem que há alguma criatura fabulosa vivendo naquele vulcão, respondeu Elgar prontamente. E minha ideia era enviá-los até lá para que juntos pudessem derrotar a mítica besta. Eles seriam lembrados por eras. Imagine! Os filhos de Elgar foram os primeiros a caçarem a fênix no topo do vulcão Oldur, o berço do sol. Que ideia descabida, homem! Interrompeu Idian, preocupada. Primeiro, esta criatura não existe. E segundo, quem nos garante que eles não competiriam para derrotar a criatura? A esposa de Elgar estava bastante coerente com os fatos. O líder dos humanos manteve-se em silêncio, pensativo. Ele avaliou a situação e percebeu que a esposa tinha razão. Seus 4 filhos poderiam perder a consciência da realidade e desvirtuar o propósito de um possível encontro. O intuito de Elgar era justamente de unir os filhos, torná-los um incrível grupo de caça, capaz de confrontar qualquer fera que fosse. No entanto, essa intenção era bastante perigosa, pois um entendimento contrário poderia causar inúmeros problemas. Mais uma vez, você está certa, minha querida, disse Elgar, reconhecendo seu equívoco. Neste momento, percebo que foi ótima a recusa dos 4. Felizmente, seus caminhos não cruzarão. Eles poderão rumar aos destinos sem qualquer empecilho, com a solidão, a bravura e orgulho como companhia. A velha senhora aproximou-se do marido mais uma vez e lhe ofereceu um largo sorriso. Elgar não se conteve e sorriu à esposa em retorno. Estou velho, minha amada, iniciou o líder dos humanos em um tom de pesar. Deposito em nossos filhos toda a minha vontade de juventude, de caçar, andar a cavalo, enfrentar perigos desconhecidos. Minha vida está se esvaindo e parece-me que não a aproveitei da maneira correta. Nada disso, Elgar, seu tolo, irrompeu Idian de maneira suave. Você desfrutou bastante de todos os seus anos. Talvez você esteja apenas desejando ter um pouco mais de tempo para viver, para ver como seus filhos se sairão, como eles assumirão seu posto, se eles terão a responsabilidade e sapiência que você sustentou durante esta era. O velho senhor dos humanos apenas sorriu em resposta. Ele abraçou sua esposa com bastante intensidade e então lhe deu outro beijo na fronte. Logo, afastou-se. Saiu de sua tenda em direção ao acampamento. Elgar sentia, contudo não gostaria de admitir mais uma certeza de sua esposa. Ele desejava ter mais tempo para viver. Se possível, desejava voltar a ser jovem e poder viver em uma nova vida, usufruir o belo mundo que habitava, aproveitar as belezas naturais do mundo. É difícil aceitar, mas o tempo é o principal inimigo dos mortais. Pelo menos é o que eles acreditam. Tolos. Fim do capítulo 19.